Agora à noite, o Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco, ingressou no TJRJ com embargos na decisão do julgamento do dia 17 de dezembro, que acabou dando a vitória ao Jorge Salgado. Boa noite, Roberto Monteiro. Boa noite, Wellington, amigos da Tupi. Realmente eu entrei agora à noite com chamados embargos de declaração para efeitos modificativos e obviamente isso vai ser a matéria que vai ser reanalisada pela Câmara, a mesma Câmara que votou, levando em consideração que alguns pontos não ficaram claros no voto vencedor, do qual o voto vencido abordou e o voto vencedor, por algum equívoco do julgador, se omitiu. Então nós estamos requerendo para que ele entre nessa matéria, nessa questão, e obviamente isso requer um novo julgamento. Vai ser um julgamento mais rápido, porque é um prazo menor, mais curto. Mas a gente agora vai aguardar só essa questão mais ao final do recesso para que marque a sessão sobre esse julgamento. E, obviamente, os motivos que estão colocados lá são os motivos que todo mundo conhece, né? Os motivos que, por exemplo, a eleição do dia 7 em nenhum momento foi abordada com veemência como deveria ser pelo voto vencedor. E ela, de fato, ocorreu. Né? Então, alguns outros argumentos técnicos do processo estão sendo observados. Então, vamos aguardar. Nosso direito é de recurso e assim nós estamos fazendo, dando uma resposta para a ampla maioria da torcida do Vasco, que elegeu lá o candidato Levinciano, entendendo que a eleição presidencial foi legítima. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado aí pela oportunidade. Um grande abraço. Eu que agradeço, e eu tenho mais uma pergunta ao doutor Roberto Monteiro, às 23h22. Como que fica a questão da posse do novo presidente do Vasco da Gama? Explica pra gente. Wellington, a posse é um ato que depende da nossa convocação e nós vamos convocar. Nós somos, acima de tudo, nós temos nosso dever institucional. Vou me manifestar oficialmente segunda-feira, porque existe uma dupla interpretação agora com o Estatuto em função de uma pequena alteração que for a implementação das eleições diretas. Com a implementação das eleições diretas, nós temos aqui no Estatuto 2 artigos que fazem menção à posse. Eu vou ver o melhor que se adequa ao caso para poder fazer a convocação. Lembrando que a convocação ela é feita 5 dias antes da data da reunião. Nós estamos entendendo que lá essa posse ela pode ser dada até na última semana de janeiro, conforme o artigo 76.1. Mas eu vou analisar o estatuto esse final de semana e segunda-feira vou emitir o nosso entendimento a respeito do assunto, muito provavelmente já dando solução à resposta a mim proferida. De qualquer maneira, nós iremos responder. Muito obrigado, então, o Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Então, segunda-feira, ele fala a respeito da posse do novo presidente do Vasco da Gama. E você pensando que estava tudo certinho, hein, Wagner Menezes? Que coisa, hein, Beto Júnior? Jorge Salgado pode não assumir. Imagine só que loucura! É uma loucura, né, Wagner? O torcedor fica mais perdido do que qualquer um. E a gente vê até o próprio Roberto, né, que é o cara da instituição do Vasco, tá lá dentro e, não, tem que consultar aqui o estatuto. Segunda-feira vamos falar uma posição, porque, pelo que dá pra entender, pegou todo mundo de calça riada e veio de Brasília, né? Então, é muito complicado. Eu acho que, assim, a postura que o Levin teve naquele momento onde o Salgado foi pela justiça confirmado presidente, não vou recorrer, não vou fazer nada, porque
isso atrasaria o Vasco. Pô, todo mundo aplaudiu, pô, tá pensando no Vasco. Tudo bem, ele vai se defender dizendo, não fiz nada, eu cumpri o que eu disse, veio uma ordem de fora e eu tô aqui pra fazer justiça, vamos dizer assim. Só que atrapalha tudo, imagina, tudo que o Salgado tava tomando, contratando gerente... Isso aí vai afetar o futebol do Vasco nessa reta final, hein? Completamente. Porque você não sabe o que o Vanderlei Luxemburgo vai fazer também, né? Exato, o Vanderlei chegou lá, olhou no olho, pediu pro Salgado, olha... Paga os meninos aí, mas o meu não precisa se preocupar, eu vou até o final do Brasileiro, vamos salvar o Vasco aqui e tal. Teve uma conversa. Agora pode mudar tudo, imagina, amanhã o presidente é outro, o gerente é outro, então, pô, estraga tudo. O Giro Esportivo dá um tempo e volta já. Daqui a pouco tem muito mais só pra você. Já.